Olá, muito boa tarde. Hoje a gente entrevista a doutora Adriana Moura, ela que é médica, especialista em oncologia, ela é oncologista do Hospital Sírio-Libanês e vai falar com a gente a respeito dessa infeliz notícia que a gente teve nessa sexta-feira do anúncio de câncer da princesa Kate, da Inglaterra, do Reino Unido. Obrigada pela sua participação, doutora. Obrigada pelo convite e estou aqui à disposição para a gente discutir as poucas informações que a gente tem, mas a gente esclarecer o que for possível para o público. Antes de começar, obrigada pela gentileza de nos atender aqui nesse sábado, no plantão de sábado, e conta pra gente direitinho a sua especialidade e o seu trabalho, como é que é o seu trabalho como oncologista. Eu sou médico oncologista, dedicada principalmente a tumores gastrointestinais, ginecológicos e de pulmão, e no meu dia a dia é lidando com notícias como a da Kate e tentando fazer o que o paciente passe por esse momento da forma melhor possível, né? Não só em relação ao tratamento, mas é uma fase que é delicada, igual ela falou, né? Foi um grande choque. Então, você tem que fazer com que o paciente passe por esse momento, dar todo o suporte, não só técnico, mas também emocional, é bem importante nesse momento. Delicada foi essa notícia que a gente teve nessa sexta-feira, esse anúncio que inclusive foi feito pela própria princesa Kate Middleton nas redes sociais, ela que acabou dizendo que está com câncer, não quis divulgar, o Palácio de Buckingham não quis divulgar qual é o câncer, especificamente qual é o câncer, mas a gente já vinha acompanhando a princesa desde janeiro por conta de um sumiço. As pessoas notaram o sumiço da princesa desde janeiro, quando ela realizou uma operação de grande porte, que foi o que ela acabou contando pra gente. Até houve um incidente, um acontecimento de uma foto que ela tirou no Dia das Mães lá no Reino Unido, foto que deu o que falar por conta de modificações em Photoshop. E desde essa cirurgia, então, de janeiro e também por conta dessa foto, a princesa vem sendo muito falado, o nome dela vem sendo muito falado no mundo inteiro. Agora, depois de tanta especulação, ela veio a público para contar qual era o motivo do real sumiço dela, que é esse câncer. Doutora, como eu disse, uma dica importante sobre esse câncer é essa cirurgia de grande porte que a princesa disse que realizou em janeiro. O que a gente pode tirar dessa informação? Eu vejo uma notícia boa, porque ela falou que foi uma cirurgia completa, né? Foi completamente retirado e que ela está no momento, foi diagnosticado em fase inicial, e que ela está no momento numa quimioterapia preventiva. Então isso dá uma ideia para a gente de que provavelmente é um tumor mais inicial e realmente curável. Obviamente a gente tem muito poucas informações, a família real britânica é realmente muito discreta, eu achei até que eles já fizeram... Ela abriu bem o coração dela, você vê que ela tá tocada ali com a situação, mas ela deu esse esclarecimento que para mim é uma informação positiva. Então a gente não sabe, ela falou que foi uma cirurgia abdominal a gente tem órgãos do trato gastrointestinal, órgãos ginecológicos, gênito urinário. Então assim, o diagnóstico, o tratamento, o prognóstico varia muito a depender de qual órgão é acometido. Mas informar que é inicial e que tem uma possibilidade de quimioterapia e que é uma possível cura, eu acho que isso foi informação bem animadora. Um outro detalhe importante que a própria Kate contou nas redes sociais, nesse pronunciamento nas redes sociais, é de que essa cirurgia que foi feita, essa cirurgia de grande porte que foi feita, ela foi feita sem a equipe médica saber que ela estava com câncer e que o câncer foi descoberto após essa cirurgia de grande porte. Isso significa o quê, doutora? Isso não é uma situação frequente. Normalmente os pacientes vão para uma cirurgia dessa de grande porte já tendo uma grande suspeição ou diagnóstico com a suspeição de que tem um câncer. É difícil, eu vou estar especulando, mas a equipe médica poderia suspeitar e a confirmação só veio posteriormente com o resultado da biópsia. Às vezes ela não tinha uma biópsia pré-operatória. Mas isso é uma especulação. Acontece de você ter um achado incidental de um câncer em uma cirurgia? Acontece, mas isso é a minoria dos casos. A maioria dos casos você vai para uma cirurgia já com a suspeita e até no ato intraoperatório é possível fazer uma biópsia que a gente chama de congelação, que você consegue dar o diagnóstico também já no intraoperatório. É difícil dizer que ela não tinha esse diagnóstico, mas eu acreditaria que a suspeita existiria.
por mais provável, né? Porque é um cenário que a gente vê com mais frequência. Essa questão da biópsia em casos de câncer do abdômen, óbvio que, como você disse, a gente tem muitos órgãos de vários tratos aqui dentro do nosso abdômen, mas essa questão da biópsia, quanto tempo, em média, demora para desde a cirurgia até ter o resultado da biópsia realizada? Isso depende muito do serviço que você está, da disponibilidade de médicos. Assim, vamos supor que você tenha todo o aparato à sua disposição, esse diagnóstico aí pode demorar de 3 a 15 dias. Porque o anátomo patológico, o patologista faz uma análise inicial da peça, faz cortes, faz a análise inicial e às vezes ele também tem que complementar com outros exames, um exame que chama imunohistoquímica, por exemplo, que já é uma análise um pouco mais demorada. Mas aí também depende do serviço, depende a gente sabe que tem realidades muito distintas, mas eu diria aí que a gente teria um resultado entre 3 a 15 dias de forma mais rápida, até menos, mas essa é a média. Eu pergunto isso porque, como ela teve essa cirurgia grande em janeiro, a gente só teve essa informação, esse anúncio agora em março, provavelmente então ela teve tempo para poder digerir, digamos assim, essa informação, passar para a família, então só agora passar para a população num contexto geral, né, para todos que estavam curiosos com esse sumiço dela. Eu acredito que ela já tenha o diagnóstico há mais tempo, mas eu acho que é um processo de... Ela mesma fala no vídeo, né? Um choque. Então, ela tem que administrar aquela notícia, pensar nos próximos passos. Ela também tem que administrar a família, filhos pequenos. Então, eu acho que esse tempo, eu acho que ela até falou de forma até breve, porque tinha uma especulação, acredito que ela saiba o interesse que tem sobre a vida dela, sobre o bem-estar dela, né? Então, mas isso aí eu acho que é individual. Então, é uma questão individual de o contar, vale muito da pessoa digerir, entender e ter o tempo dela, né, para processar. E também tem criança, tem os filhos envolvidos, tem marido, é muita gente, né, que o diagnóstico é da pessoa, é dela, mas é um sofrimento, é uma questão que envolve toda a família. O câncer, todo mundo que está em volta, família, amigos, todo mundo ali, e ela, no caso, ela já era uma comoção, não é nem nacional, em Britânia, é uma comoção mundial. Então, eu acho que esse tempo, eu acho que é muito razoável esse tempo que ela levou para contar, eu acho. Doutora Adriana, falando sobre tratamento, a princesa Kate, ela deixa claro que os médicos vêm fazendo um bom trabalho na avaliação dela e que eles estão agora numa fase de quimioterapia preventiva. É esse o termo mesmo que os médicos usam? É um termo mais leigo? O que seria essa quimioterapia preventiva? A gente usa o termo de quimioterapia adjuvante. Então, no caso dela, que foi submetida a uma cirurgia principal, o tratamento que você dá posteriormente ao tratamento principal, a gente chama de tratamento adjuvante. Eu entendo como ela falou de uma forma que eu acho que é mais fácil de você entender, porque o tratamento adjuvante a gente dá na intenção de matar possíveis células que possam ter sobrado. Retirou ali células que a gente chama de micrometastáticas, células que a gente não está vendo e que possam estar circulando no corpo dela. Então, é um preventivo na prevenção de não ter o câncer, mas evitar que ela tenha um câncer futuro. Então, que esse câncer volte, na verdade. Então, reduzir a chance de voltar, aumentar a chance de cura dela. Então, é nesse sentido. Então, a gente chama de tratamento adjuvante. Ele também pode ser, por exemplo, neoadjuvante, quando a gente dá antes da cirurgia. Tem o cenário da quimioterapia paliativa, que é quando já tem uma doença mais avançada. Mas nesse cenário dela é isso, é para matar uma célula que possa estar circulando no corpo dela
e isso aumenta a chance de cura. É o que ela chama de quimioterapia preventiva. Isso. Bom, a gente está falando aqui a respeito de uma notícia triste, infelizmente, mas eu acho que vale a gente falar também sobre a parte positiva dos tratamentos de câncer. Como é que está a evolução dos tratamentos de câncer a partir de agora, nos últimos tempos, e o que ela pode esperar desses tratamentos, dessa quimioterapia, no caso dela específico? É a dificuldade no caso dela é a gente não saber o tipo de tumor. Então, é muita especulação. Mas os tratamentos têm evoluído, e principalmente nos últimos 20 anos, a gente teve uma melhora muito incrível nos resultados. A gente tem cada dia mais pessoas sendo curadas com terapias, não só quimioterapia, imunoterapia, mas também com o próprio tratamento cirúrgico, né? Isso melhorou o diagnóstico, cada dia mais precoce também, é o principal, é diagnosticar precocemente. Então, a gente tem visto no dia a dia cada vez mais pessoas curadas. É difícil dizer o que ela teria de novidade sem saber qual tipo de tumor dela, mas a gente tem cada dia drogas novas, um diagnóstico molecular que às vezes permite tratamentos individualizados. Então, isso tem avançado muito. E que certamente ela vai ter acesso aos melhores tratamentos. Ah, certamente. Certamente, eu acho que ali não falta acesso, né, à melhor terapia para ela. Antes de eu passar para um outro questionamento, que é a parte emocional, que eu acho que também conta, que deve contar isso aí para o paciente e para a família dele, eu só vou fazer mais um questionamento a respeito da parte da cirurgia dela que ela fez em janeiro. A gente sabe que ela ficou internada nesse pós-cirúrgico durante bastante tempo, quase 15 dias. Isso também pode significar alguma coisa? Isso dá a entender que é uma cirurgia de médio a grande porte. Então, realmente é uma cirurgia, especulando, é uma cirurgia simples. Cirurgia simples, você acaba ficando menos tempo internado. Mas a gente também não sabe se ela teve alguma complicação que prolongou o tempo, que às vezes o tempo era uma semana e ela complicou. Então, assim, indica que é uma cirurgia realmente de maior porte, mas assim, a gente não sabe os pormenores, às vezes teve complicação, então é difícil a gente tirar alguma conclusão disso, e ela mesma falou que foi uma cirurgia de grande porte. Então, os pormenores, o tempo, isso varia muito de indivíduo, varia muito de como foi a cirurgia, varia muito das complicações cirúrgicas que pode acontecer. Bom, não só a Kate, mas todas as pessoas que passam por esse diagnóstico e recebem esse diagnóstico de câncer, tem esse baque, né, esse choque, e tem que enfrentar, tem que digerir essa notícia e passar para os familiares. No caso da Kate, além de passar para os familiares, ela teve que passar para o mundo inteiro, uma informação de grande relevância para o mundo inteiro, uma informação internacional. Essa parte emocional, ela conta no tratamento, ela conta para ajudar ou para piorar no tratamento. Eu digo isso também porque ela esteve muito cobrada por conta desse sumiço dela, e daqui para frente vão estar sempre atrás de informação a respeito da evolução do tratamento, da evolução da doença dela. Essa parte emocional, claro, o médico ele não é psicólogo, mas ele está ali sempre quando o paciente recebe essa notícia, e o médico inclusive é quem tem que dar a notícia para o paciente. Essa parte emocional, doutora, conta muito? Eu acho que é essencial, um suporte emocional. E ela tem ela teve, eu acho que se apressar também na informação, acho que pelas especulações. Teve a questão da escola, dos filhos, que ela esperou um momento. Então, isso é individual, o emocional conta muito. O suporte familiar conta muito. Eu acho que quanto mais apoio você tem, porque você imagina que é um momento muito difícil da vida de quem passa pela doença. É realmente uma das piores notícias que você pode ter ali em relação à saúde. Isso gera insegurança, gera muita incerteza do que está por vir, porque é uma doença que você não sabe. Você fala assim, você tem uma chance de cura altíssima, mas você sempre fica naquela expectativa do que vem, o que pode vir, de um tratamento que tem muito estigma de mal-estar e de vai fazer isso, vai cair o cabelo. Então, é um tratamento que tem muitos estigmas, você fica receosa do tratamento, você fica receosa do que te espera. Então, se você está passando por esse momento
tão difícil, e se você tem várias pessoas te apoiando, você vai passar por isso melhor. E lembrando que é o segundo caso de câncer que foi confirmado na família real agora apenas esse ano, apenas no início desse ano. O Rei Charles também teve a confirmação do câncer, no caso dele, de próstata. De próstata. Então a família realmente está bem baqueada, né? E eu fico até... O rei, eu acho que ele ainda deu muito um suporte para ela, ele me mandou uma mensagem bem bonita para ela. Então, eu imagino o filho, os netos, uma situação, 2 casos na família. Então, o apoio ali familiar, o apoio de amigos, de família, é da equipe médica também. Então, é uma doença que se enfrenta junto. Não é uma doença que se enfrenta só, é uma doença que o apoio é muito importante, de todos. Saindo do caso Kate e agora vindo para a sua realidade como médica, vocês vêm vendo como médicos um aumento no número de casos de cânceres em pessoas mais jovens? Isso tem aumentado de forma importante, ainda é mais frequente na população mais velha, mas a gente tem visto uma incidência maior de câncer em mais jovens, principalmente tumores de intestino, tumores de ovário. Então, cada dia a gente tem visto cânceres em pessoas mais jovens. Então, hoje, antes a gente falava assim, pessoas mais velhas, fiquem mais atentos aos sintomas. Hoje não, hoje eu falo, fiquem atentos todos, sempre, aos sintomas, a coisas assim que você não costumava sentir essa dor e estou sentindo uma dor frequente. Comecei a ter uma tosse persistente. A gente pensava que era uma doença só de mais velhos, hoje não. Então, eu acho que hoje todo mundo tem que conhecer seu corpo, conhecer os sintomas, ficar atento e procurar ajuda médica à medida que surgir alguma coisa que você percebe que não é o seu habitual. E como ainda não se sabe ao certo o motivo desse aumento dessa incidência de câncer em pessoas mais jovens, a Kate é muito jovem, tem 42 anos, o que nos resta é cuidar da saúde. Esse é o principal. Quanto mais precoce a gente diagnostica um câncer, maior a chance de cura. E é isso que eu acho que é a mensagem ali positiva que ela deixou, que ela descobriu cedo. Então, eu acho que ela tem tudo para realmente ficar curada. E é isso, a gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente tem que ter um estilo de vida mais saudável, praticar atividade física, se alimentar bem, não fumar, evitar bebida alcoólica. A gente tem que fazer isso, mas a gente também tem que realizar os exames preventivos, ficar atento aos sintomas que surjam, fazer consultas médicas periódicas para isso, porque quanto mais precoce, maior a chance de cura. Maravilha. A gente tem aí, então, uma notícia boa no meio de tanta notícia ruim, de uma possibilidade de um tratamento, então, mais tranquilo para a princesa. Com certeza. Se Deus quiser, ela vai ficar super bem. Bom, doutora, um dos aspectos que você bem disse a respeito do mito e do medo do tratamento oncológico, do tratamento de quimioterapia, por conta das consequências. No caso das mulheres, um dos maiores medos é a queda de cabelo. É uma consequência para todo o tratamento de quimioterapia? Não, depende muito do tipo de quimioterapia, do tipo de tratamento que o paciente vai receber. Então, por exemplo, tem quimioterápicos que, por exemplo, que é muito frequente, os antracíclicos no câncer de mama, que é a famosa quimioterapia vermelha, realmente tem um índice de queda altíssimo. Mas tem outros tumores, vários tumores gastrointestinais que a gente faz esquemas de quimioterapia que não cai o cabelo. Então, a queda de cabelo depende do tipo de medicamento que ela vai receber. Agora, sim, invariavelmente tem efeitos colaterais. Assim, o que a gente podia citar que são os mais comuns? Mais comum depende também do tipo. Cada tumor tem um tipo de quimioterapia específica, mas assim, fadiga, náusea, perda de apetite, alteração do intestino, prender o intestino, soltar o intestino, são efeitos muito frequentes. Então, assim, mas depende muito do tipo de quimioterapia que o paciente vai receber. Então, não tem uma regra. E depende muito dos indivíduos também. Mas hoje vale ressaltar que hoje os medicamentos, até aqueles de suporte que a gente chama,
medicamentos para náusea, que a gente dá, que o paciente toma em casa, eles amenizam muito esses efeitos colaterais. Então, nesse sentido também de suporte, o paciente também, a gente teve uma melhora, uma evolução. Então, hoje também o paciente tem melhores remédios para diminuir o malefício do tratamento. Maravilha. Muito obrigada, doutora, pela gentileza de estar aqui com a gente nesse sábado, falando a respeito disso. E é claro, a gente continua acompanhando esse caso e se a gente precisar, a gente conta com a sua ajuda. Obrigada. À disposição. Obrigada e bom fim de semana a todos.